Nunca a nação de Israel esteve tão junto, tão unidos como nesse tempo. Então, olha como é que a unidade tem uma força extraordinária. Vocês lembram que quando eles atravessaram o Rio Jordão, Josué pegou 12 pedras. Cada pedra significava uma tribo de Israel. E ele edificou um monumento de pedras, já apontando para a unidade do povo de Israel. E amado, enquanto estivermos unidos, nós tomamos posse dos territórios dos nossos inimigos. A maior dificuldade para conquistar, a maior dificuldade que nós encontramos para avançar no território espiritual, para alcançar muitas vidas para o nosso Senhor Jesus Cristo, ainda é a nossa resistência em fazer as coisas juntos. Você está entendendo? É o medo que nós temos de ter algum tipo de prejuízo ao se unir com alguém para dar o avanço a um propósito, a uma visão. Quando nós perdemos isso, quando nós ficamos destituídos de todo temor e medo dessas coisas, nós avançamos de maneira extraordinária. Porque você precisa entender uma coisa muito importante: o que é seu e o que Deus tem para você, ninguém vai te tirar. A única pessoa que vai impedir você de não ter aquilo que Deus planejou para você é você mesmo. Se você for estudar a história da nação de Israel, se você estudar detalhadamente os grandes homens de Deus e ver os fracassos desses homens de Deus durante um tempo da sua vida, você vai perceber que nesse tempo quem atrapalhou o sucesso desse grande homem de Deus foi ele mesmo, não foi outra pessoa. Então a unidade ela é muito significativa para nós. E principalmente nesse momento, na tomada de Jericó, porque Jericó, amado, era a primeira conquista que o povo estava junto, lutando juntos para tomar um lugar. Porque a primeira vitória deles foi quando eles atravessaram o Mar Vermelho, vocês se lembram disso? E quando eles atravessaram o Mar Vermelho, que eles estavam saindo do Egito, Deus estava tirando o povo de Israel da escravidão do Egito, tirando o povo de Israel da opressão de Faraó, e eles iam atravessar o deserto para chegar na terra prometida, mas antes tinha um Mar Vermelho para atravessar. Deus disse bem claramente: esta batalha não é de vocês, essa batalha é minha. Vocês não terão que lutar para entrar, para sair do Egito. Isso é importante, porque fala da nossa salvação. Nós somos salvos pela graça, sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você não merecia salvação. Você não tem nada você não tem poder nenhum para operar a sua salvação. A sua salvação é graça de Deus. Você está entendendo? É graça, é Deus que resolveu enviar seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. E a Bíblia fala que Ele nos amou quando nós éramos ainda inimigos deles, quando nós éramos pecadores. Então, tirar o povo do Egito, foi Deus que tomou essa decisão. Mas tomar posse da terra prometida, é o povo que tinha que lutar. Entrar na terra prometida, eles teriam que ter uma postura de batalha, de conquista. Vocês estão entendendo? De conquista. E a primeira conquista já é bem significativa, é Jericó. Jericó era a primeira oposição para a tomada da terra prometida. E é importante você entender isso, porque era a cidade aparentemente mais forte, mais fortificada daquele lugar. O povo de Jericó se gabava da sua fortaleza. Eles tinham orgulho das suas muralhas. Eles diziam: nada pode transpor a nossa muralha, ninguém me tomar a nossa muralha. E o primeiro lugar a conquistar, o primeiro lugar de conquista foi justamente Jericó, que estava na rota, que estava na rota de conquista.
Eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado e dissesse para ele assim: ó, você está em rota de conquista. Aleluia. Ninguém consegue parar um povo que tem entendimento da sua posição em Cristo. Ninguém pode impedir um povo de conquistar aquilo que Deus tem para ele. Então Jericó era o primeiro lugar a ser conquistado. E outra coisa, a conquista de Jericó traria sobre todos os inimigos daquela região temor e pavor. A conquista de Jericó já ia trazer para eles muito temor e pavor. Falou: se eles conquistaram Jericó, o que será de nós? Mas tem algo importante nesta mensagem que eu quero compartilhar com vocês, que é o que estava em Jericó. A Bíblia fala bem claramente que havia tesouros em Jericó. Tesouros que estavam naquele momento nas mãos do inimigo, mas não estavam nas mãos do povo de Deus. Havia tesouros lá. Amados queridos, existem tesouros que eu chamo de tesouros que ainda estão escondidos, que Deus quer revelar ao seu povo, e nós precisamos aprender a como conquistar esses tesouros. Eu tenho falado lá em Ribeirão Preto, e em algum lugar que eu vou, que Deus quer dar para nós tesouros que talvez nós nunca imaginamos que um dia teríamos. Por exemplo, quem aqui acredita que toda a sua família pode se converter? Mas eu tenho certeza que aqui praticamente ninguém aqui tem toda a família convertida. Então ainda tem tesouro para serem conquistado. Deus quer conquistar esses tesouros. Deus quer conquistar sua prosperidade, é um tesouro para você. Sua saúde é um tesouro para você. Seus filhos servindo a um Deus vivo é um tesouro para você. Toda a sua casa rendida ao Senhor Jesus é um tesouro para você. Existem tesouros, amado, que Deus quer entregar em nossas mãos, mas que ainda está atrás de uma fortaleza chamada Jericó. Dentro de uma fortaleza chamada Jericó. E Deus diz: eu entregarei esses tesouros virão para as mãos do povo de Deus. Amém? Virão. Então, como que nós vamos conquistar estes tesouros? Como que nós, igreja, vamos conquistar este? Primeira coisa, nós precisamos entender o que é tesouro, o que não é tesouro na nossa vida. Nós precisamos entender aquilo que realmente é tesouro para nós, tesouro para Deus, e aquilo que não é tesouro para nós e não é tesouro para Deus. Deus deixou bem claro para o povo de Israel assim: olha, lá tem tesouros. Aquilo que é tesouro pertence a Deus. Aquilo que não é tesouro tem que ser destruído. Tudo que não é tesouro vai ser destruído. Ou seja, amado, tudo aquilo que não é de Deus na nossa vida, nós temos que nos apartar. Nós temos que começar a ter uma vida cristã e perceber na nossa vida aquilo que impede que os tesouros de Deus cheguem a nós. Então Deus fala: ó, o que é tesouro pertence a Deus, o que não é tesouro tem que ser destruído. Tem que ser destruído. Então ele começou. Aí esse posicionamento é muito importante você ter esse entendimento. Então, quando eles tomaram Jericó, tudo que era ouro, tudo que era prata, todos os utensílios de bronze, tudo que tinha valor, porque a Bíblia diz: minha é prata, minha é ouro, pertence ao Senhor. Então não é do inimigo, é nosso. Verdade ou não é? Só que o inimigo nunca vai entregar aquilo que está nas mãos dele facilmente. O Senhor Jesus disse ali em Lucas capítulo 11, acho que a partir do versículo 10, parece, acho que é versículo 21, que o valente bem armado guarda toda a sua casa com confiança.
O valente bem armado guarda toda a sua casa com confiança, mas sobrevindo um mais valente do que ele, toma a sua armadura de confiança, vence-o e toma todos os seus despojos. Amém, amado? Então nós temos que ter um entendimento que nós temos um mais valente do que esse outro valente. O diabo é um valente? É. Mas Jesus é mais valente do que ele em nome. Amém, amados? Jesus pode, mas são os que estão conosco, dos que estão com eles, diz a palavra do Senhor. Então nós vamos lutar para tomar os tesouros, o ouro, a prata, tudo aquilo que é de valor que encontra na mão do inimigo, tomar para nós. Mas tinha um tesouro naquela cidade que é muito mais importante do que ouro, muito mais importante do que prata, muito mais importante do que utensílio de bronzes, muito mais importante do que qualquer outro mineral que poderia ter valor, que se encontrava em Jericó. Tinha um tesouro lá que era incomparável em valor a essas coisas. Que tesouro era esse? Um dia antes de Jericó ser destruída, Josué manda para Jericó alguns espias para espiar aquela terra e aquele lugar e ver como que era aquela fortaleza, como que se encontrava aquela cidade. E Josué mandou os espias para espiar Jericó. Chegando lá em Jericó, esses espias foram descobertos e começaram uma procura. Eu estava conversando com a minha esposa, nós estávamos conversando junto, né? Eu perguntei, como é que será que foi a procura desses espias naquela cidade? E a gente fica imaginando, usando a nossa imaginação como se fosse um filme, né? Aquela correria, com aqueles homens de espada entrando nos corredores da muralha, entrando no lugar, tem espião aqui, e eles escondendo, até que ele bate na porta de uma mulher chamada Raabe. A Bíblia, ela rotula essa mulher com um rótulo que possivelmente qualquer mulher aqui nesse lugar não teria relacionamento com esta mulher. A Bíblia chama essa mulher de uma prostituta, uma mulher que se vendia para sustentar a sua casa, uma mulher que possivelmente nenhum marido aqui permitiria que a sua esposa teria um relacionamento com aquela mulher. Nós chamamos hoje aquela mulher da vida. Aquela mulher, quando os espias batem e aquela mulher vê os espias, ela fala para eles assim: entre em minha casa. Aquela mulher, apesar da vida que ela tinha errada, apesar de tudo de ruim que ela já tinha feito, apesar da vida imoral que ela vivia, ela teve um conhecimento, e esse conhecimento mudou a vida daquela mulher. Aquela mulher diz assim: eu sei quem são vocês, eu sei que vocês fazem parte do povo de Deus. Todo mundo tem dito, por onde vocês passam, no deserto, vocês têm vencido as suas batalhas, e agora vocês chegaram até nós. Ela reconheceu aqueles homens como homens pertencentes à família de Deus, aqueles homens como homens pertencentes à nação de Deus. E ela diz assim: venham cá, eu vou esconder vocês, eu vou proteger vocês, só que eu quero fazer um pedido a vocês. Eu sei que aquilo que vocês intentam fazer, não haverá quem impeça. Eu sei que essas muralhas, apesar do nosso rei, apesar dos nossos comandantes acharem que ela vai nos proteger, ela não vai, porque eu sei que o Deus de vocês pode tudo. Eu sei que o Deus de vocês é o Deus vivo, é o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que resgatou vocês da mão de Faraó. Quem vai impedir vocês de conquistar essa cidade? Por favor. Aí vem a convicção daquela mulher, diz: por favor, eu sou uma mulher da vida, eu sou uma prostituta, eu não tenho valor nenhum, eu sou um zero à esquerda.
Mas por favor, quando vocês vierem, salve a minha família, salve a minha casa, faça alguma coisa por nós. E aqueles homens disseram assim para aquela mulher: eu salvo vocês, desde que, quando nós chegarmos a essa cidade, você amarre um pano vermelho, uma corda vermelha na sua janela. Esse será o sinal para você e para sua família serem salvas. Aquela mulher abraçou o pano vermelho. Era a sua esperança de salvação, era a sua esperança de salvar a sua casa, era a esperança que ela tinha de salvar toda a sua família. E ela disse: eu não vou soltar esse pano vermelho, eu não vou soltar esse pano vermelho. Amado, aquela mulher prostituta, aquela mulher da vida, quando ela segurou o pano vermelho, ela entrou na genealogia de Jesus. Aquela mulher foi salva. Ela não foi só salva, ela foi da genealogia de Jesus. Ela foi, não sei se tataravó, tetaravó, né? Ela foi a mãe de Boaz, que foi a mãe de Obed, de Obed, que foi a mãe de Jessé, que foi a mãe de Davi, que foi o pai de Salomão, e que foi na genealogia de Jesus. Uma mulher que decidiu segurar o pano vermelho. Imagina o que Jesus pode fazer por você. Imagina o que o sangue do Cordeiro de Deus pode fazer por sua casa, por sua família. Amado, aquela mulher que não valia nada tornou-se o maior tesouro daquela cidade. Pode ser, queridos, pode ser que você hoje acha que você não vale nada. Pode ser que você olhe para a sua família hoje. Talvez você tenha na sua família hoje pessoas que você olha para eles e assim, não vale nada. Pode ser que aquele vizinho que você tem, você olha para ele e diz: mas não vale nada. Ele bebe, ele fala mal de todo mundo, ele é crítico, ele não vale nada. Mas saiba de uma coisa: quando o pano vermelho atingir a vida dele, ele torna-se um tesouro para Deus. Nós temos que entender, amado, dentro de Jericó tem mais tesouro do que nós imaginamos. Dentro de Jericó, de muralhas que o inimigo tem levantado nesse mundo, tem mais tesouros do que nós imaginamos. Quem imaginaria que aquela prostituta tornaria a mulher que entraria na genealogia de Jesus? Davi só existiu porque ela existiu. Salomão só existiu porque ela existiu. Ela só entrou por causa do pano vermelho. Tesouros. O primeiro posicionamento que nós temos que tomar para tomar os tesouros para Deus é reconhecer o poder do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. A segunda coisa que nós entendemos, que fez com que os tesouros viessem para o povo de Israel, foi um posicionamento também que eles tiveram. Quando eles dão 7 voltas, amado. Eu sou um pesquisador da Bíblia, eu sou um investigador da Bíblia, eu esmiuço a Bíblia. E eu tenho convicção de uma coisa: nada que está na Bíblia está por acaso. Nem as vírgulas estão por acaso. Tudo que está na Bíblia tem um significado espiritual, um propósito espiritual. Ele aponta para uma revelação. E se nós tivermos uma mente do Espírito Santo, nós vamos entender essa revelação. Quando Josué é instruído por Deus, dá 7 voltas naquela cidade, e no 7º dia das mais 7 voltas, é porque te aponta para alguma coisa. Eu acredito que é um posicionamento hoje que a igreja precisa ter para tomar o território que estão nas mãos do inimigo, para tomar tesouros que às vezes você ainda não tomou posse da sua vida. Então essas 7 voltas para mim também falam de posicionamentos que nós precisamos ter para tomar posse daquilo que está nas mãos do inimigo. Então o primeiro posicionamento que você vê aqui
que para mim poderíamos chamar da primeira volta, eu chamo de visão espiritual. Fala comigo, visão espiritual. Eu não vou ler os textos aqui porque vai demorar muito, mas 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 13, fala daquele episódio em que Eliseu ficou cercado pelo exército da Síria. E você sabe, você lê do texto, o exército, o rei constantemente tentava procurar, achar Eliseu, não encontrava, até que ele encontrou Eliseu numa cidade chamada Dotã. Dotã. Amado, Dotã, eu não sei qual é a menor cidade de Rondônia. Qual que é a menor cidade de Rondônia? Aqui pertinho aqui. Qual a cidade que tem menos de 5 mil habitantes? Nova Colina. Dotã talvez fosse menor do que Nova Colina. Se você for em Nova Colina, você vai contar quantos guarda lá? 1 ou 2. Eu brinco lá em Ribeirão Preto que é como se fosse Cruz de las Poças, uma cidade espanhola que nós temos lá perto de casa. Então Nova Colina seria muito bom vocês entenderem. E Eliseu estava justamente naquela cidade, como Nova Colina, chamada Dotã. Não tinha proteção nenhuma, não tinha nenhum soldado ali para proteger Eliseu de qualquer ataque ou de qualquer pessoa que viesse contra ele. E de repente o moço de Eliseu levanta cedo, e aquele moço era muito preocupado, ele levantou cedo e vai lá e olha que Dotã estava cercada por todo o exército da Síria. Ele vai lá, sacode Eliseu: Eliseu, acorda por favor, porque quem poderá nos salvar? Chapolin Colorado? Porque está o pano vermelho aqui, né? Chapolin Colorado? Quem poderá nos salvar? Amado, aquele homem estava muito preocupado, aquele moço estava muito preocupado, porque havia um grande exército em volta dele. Aí Eliseu levanta, dá uma espreguiçada, fala assim: não se preocupe, rapaz, não tenha medo desse grande exército, mas são os que estão conosco dos que estão com eles. Eu vou repetir, você não entendeu. Você está igual ao moço, incrédulo. Eliseu disse assim: mas são os que estão conosco dos que estão com ele. O moço pirou. O moço ficou com uma cara de mundo aqui hoje. Mas como é que pode? Esse homem está maluco. Como pode ser mais os que estão conosco dos que estão com ele, se nós só está aqui eu, ele e o guarda-belo? Não tem ninguém aqui conosco. Essa cidade não tem resistência. Essa cidade não tem nenhum soldado para nos proteger contra esse grande exército. Como pode ser mais que estão conosco dos que estão com eles? Aí eles diziam assim: tá bom, Senhor, por favor, abra os olhos desse infeliz aqui. Abra os olhos desse infeliz para que ele veja. Quando Eliseu ora, amado, os olhos daquele rapaz abriu e ele viu o grande exército de Deus que estava em volta daquele lugar. Aí ele entendeu: mais são os que estão conosco do que estão com eles. Amado, o primeiro posicionamento que você precisa ter para avançar, para tomar posse, conquistar aquele tesouro tão importante para você que ainda não está nas suas mãos, é você compreender o mundo espiritual. Eu parto do pressuposto de que quem é crente acredita nas coisas espirituais. Aleluia. Se você não acredita em coisas espirituais, você está perdendo tempo aqui. Certo ou errado? Então eu parto desse pressuposto: quem é crente porque acredita em coisas espirituais. Ou seja, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. E amado, se você crê que mais são os que estão com você dos que estão com o inimigo, você vai acreditar que você mais Deus são maioria. Aleluia! Eu e mais Deus somos maioria. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender para avançar e conquistar é visão espiritual. Há uma carência de visão espiritual. As pessoas hoje estão muito racionais, as pessoas hoje estão muito lógicas. Nós vivemos num mundo hoje tão cheio de informações. Nós vivemos num mundo hoje onde tudo precisa ser provado, tecnicamente, cientificamente, tocado, que as pessoas estão tornando tão racionais que se esquecem da realidade espiritual.
Você esquece do mundo espiritual. Você esquece que existe um exército que luta por nós. Amados, deixa eu falar uma coisa importante para você. Você precisa ampliar sua visão espiritual. Sabe por que tem muita gente que não conquista? Porque tem a visão espiritual pequena demais, amplificada. Você precisa ampliar e crer que existe um mundo espiritual, existe um trabalho de Deus, existem coisas que trabalham ao nosso favor. E quando eu penso assim, eu sempre penso, mas são os que estão comigo. Sabe aquela luta que você pensa que você está passando sozinho? Deus está com você, cara. Deus está com você, cara. E se Deus está com você, você é maioria. Primeira coisa, visão espiritual. Fala comigo, visão espiritual. A segunda coisa, segundo Reis também, capítulo 5, a partir do versículo 1 em diante, conta a história de uma pessoa que você conhece muito bem, o tal de Naamã. Naamã, que era o comandante do rei da Síria também, que tinha um grande exército, que tinha conquistado grande luta para o seu Senhor. A Bíblia diz, porém era leproso. O cara tinha uma mancha, tinha algo que ele carregava, que naquela época, principalmente para o povo de Deus, simbolizava, significava o pecado. Por que significava o pecado? Porque a lepra separava as pessoas da comunidade. A lepra fazia com que as pessoas vivessem afastadas das outras pessoas. Um leproso tinha que se afastar. E aquele homem importante, aquele comandante de vencedor, estava leproso. Leproso. Só que havia uma menina que foi levada como escrava para a terra dele, para servir Naamã, uma israelita. E eu não vou falar sobre essa menina, eu gosto de pregar sobre essa menina, mas eu não vou falar sobre ela hoje. Mas ela me impressiona demais. Como que uma menina numa terra estranha, servindo um homem que não conhecia, levada como escrava, ter tanta ousadia, ter tanta confiança no que Deus podia fazer. Ela podia pensar como muitos pensam: como é que Deus vai fazer por ele, não fez por mim? Deus permitiu que eu ficasse escrava, que eu fosse levada escrava. Como é que Deus vai fazer por ele se ele não fez por mim? Mas o pensamento dela era outro, porque ela tinha visão espiritual. Você vai entender que uma coisa está ligada à outra. Ela tinha visão espiritual, ela tinha entendimento espiritual. Ela começou a pensar assim, ó: se eu estou aqui, é porque Deus tem um plano. Se eu estou aqui, é porque Deus tem um propósito. Se eu estou aqui, se Deus permitiu que essa coisa acontecesse na minha vida, se Deus permitiu que essa circunstância adversa acontecesse na minha vida, é porque Deus tem um plano. Aleluia, irmão. Quando ela deparou com Naamã, ela entendeu: eu sei qual é o plano de Deus. Naamã, escuta aqui, Senhor. O Senhor é muito importante, o Senhor é um grande comandante, mas eu quero dizer para você uma coisa: na minha terra tem um profeta que, se ele orar por você, você vai ficar curado. Naamã acreditou na mulher. Lógico, desespero, né? Quem não acredita? Dizem que quando a água bate na canela, o caboclo aprende a nadar, não é verdade? Como não acreditar? O homem estava ruim, vou lá. E ele pega a carta do seu senhor, vai até Israel, chega até o rei fica preocupadíssimo, achando que aquilo era uma ocasião de guerra, e diz: não pode ser, eu não tenho tecnologia científica, medicina para curar você de lepra. Vocês estão querendo fazer guerra contra mim. E ficou aquele temor. De repente Eliseu ficou sabendo, disse: manda ele vir até mim, que ele vai saber que há Deus em Israel. Aleluia. E aquele Naamã foi até Eliseu, só que Eliseu não recebeu dele. Ele disse: ó, por favor, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. 7 vezes, 7 vezes. Aí o Naamã disse: eu pensei que ele viria aqui, fazia uma ziquezira em cima de mim, dar uns passes. Eu achei que ele ia fazer alguma manobra aqui. Ele me manda ir no Rio Jordão mergulhar 7 vezes. Os rios de Damasco são mais limpos, melhor do que o Rio Jordão. Eu vou embora, E ele ficou revoltadíssimo e foi indo embora. Mas um dos seus servos disse: meu senhor,
Se o profeta tivesse te pedido uma coisa fácil, por exemplo, quanto eu trouxe de dinheiro? Eu trouxe aqui uma bagagem cheia de dinheiro, mais de 10 milhões de dólares em dinheiro aqui, de ouro, prata, para pagar o meu tratamento. Se ele me pedisse, eu dava. Falei, então, meu senhor, se o senhor daria 10 milhões, por que não mergulhar no rio 7 vezes? É mais fácil. Aí aquele homem se rende. O segundo posicionamento que você precisa ter para tomar posse daquilo que ainda não está nas suas mãos, chama-se humildade. Humildade. Tem muita gente que não é humilde para reconhecer que depende de Deus e que precisa de Deus. E aquele homem mergulhou uma vez e nada aconteceu, mergulhou 2 vezes e nada aconteceu, mergulhou 3 vezes e nada aconteceu. Na 7ª vez que ele mergulhou, ele levantou e já disse: agora eu sei que existe Deus em Israel. A pele dele, você pode aplaudir Jesus, amado, tornou-se branca como de uma criança. Humildade. Segundo posicionamento é a humildade, que já leva ao terceiro posicionamento. Êxodo capítulo 25, versículo 40 diz assim: tenha cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Isso é Deus dizendo a Moisés: tenha cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Legal isso aqui, viu? 62 vezes Deus falou para Moisés: faça assim. 62 vezes Moisés obedeceu. 62 vezes teve resultado de obediência. O terceiro posicionamento, amado, depois da humildade, chama-se obediência. Deus falou, cabeça dura, abra a cabeça e faça. Deus falou, Deus mostrou em sua palavra. Não tenha resistência para aquilo que Deus está mostrando. Se Deus já mostrou para você, já falou com você, e Deus fala através das circunstâncias, Deus fala através de uma impressão dentro do seu interior, Deus fala através da boca de um profeta, Deus fala através do púlpito, Deus fala. Muitas vezes é nós que não queremos ouvir, porque nós temos resistência em obedecer. Nós temos dificuldade em colocar em obediência aquilo que nós ouvimos. Aí entra outra coisa, chama-se racionalização. Nós ficamos procurando justificativas para justificar a nossa desobediência. Quantas pessoas gastam tempo procurando justificativas para justificar a sua desobediência? Terceiro posicionamento chama-se obediência. Quando o seu coração simplesmente obedece. Moisés falava, ou melhor, Deus falava, Moisés obedecia. Simples assim. Qual que vai ser o prego? O prego é de tantas polegadas, tal. Moisés lá procurava o prego que Deus pediu para colocar. Se não tinha um prego, manda fabricar esse prego, que é desse jeito que Deus quer. Qual é a cor? É da cor que Deus quer. Tudo conforme Deus queria. Quando nós agimos assim, nós atraímos. Deixa eu falar uma coisa para você importante. A obediência, presta atenção, a obediência atrai o favor de Deus. A obediência atrai o favor de Deus. Quarta posicionamento, segundo Reis capítulo 13. Esse posicionamento para mim é muito interessante, porque sempre a gente tem visão de homem de Deus como um homem que está sempre na boa, né? O homem de Deus tem que estar sempre por cima. O homem de Deus tem que estar sempre animado. É a visão que muitas pessoas têm. Mas no capítulo 13, nós encontramos o servo de Deus, o homem de Deus, Eliseu, no leito de morte.